Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta hoje para começarmos o livro de Atos, que é uma continuação dos evangelhos, né? Onde vai começar a acontecer tudo aquilo que o Senhor já estava dizendo que iria acontecer. O Senhor havia dito para os seus discípulos: aguardem aí, não saiam daqui antes de que venha o poder do alto, né, sobre a vida de vocês, e aí sim vocês vão começar a levar o evangelho não só aqui em Jerusalém, mas por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor já havia dito que iria acontecer, né? Lá no início dos escritos, este livro ele era um com o livro de Lucas, mas depois eles resolveram fazer essa divisão, dividir este livro. Este livro do Atos dos Apóstolos, ele também é conhecido como um livro, um manual ali de missões, né? Então, além dele contar esse início da igreja, né, após a partida, a ida de Jesus de uma vez para o céu, após ele ser assunto ao céu, ele começa contando como aconteceu essa formação inicial da igreja, mas ele também vai contar como foi que esse evangelho se propagou. Então ele é como um manual ali para nós hoje aqui em dia, né? Sobre missões, sobre como tudo isso aconteceu. E eu queria começar falando com vocês aqui, lendo com vocês sobre essa ascensão de Jesus, e depois a gente vai continuar falando sobre a escolha de Matias, amém? Então vamos ler aqui comigo, a partir do capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: em meu livro anterior, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhe falei, referindo-se aqui ao Espírito Santo de Deus. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? A gente está sempre querendo saber o segundo passo, quando não aconteceu nem o primeiro ainda, né? Isso não aconteceu só nessa época da palavra, onde a palavra foi escrita, não. Isso acontece até os dias de hoje. Então, os que estavam reunidos fizeram esta pergunta e ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa linda. Quando nós hoje, né, o Pentecostes ele já aconteceu, o Espírito Santo ele já está operando desde então. Isso vocês vão assistir amanhã aqui com a pastora Adriana. Mas até hoje, quando as pessoas reconhecem o Senhor como Senhor e Salvador, acontece o mesmo que aconteceu no Pentecostes. Naquele momento, o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e ela recebe este poder. Que poder é este? Esse poder é o poder do Espírito Santo de Deus, que nos leva a poder fazer as mesmas obras de Jesus, ou até maiores ainda, como ele mesmo nos disse que poderíamos fazer. É este poder que nos faz continuar esta obra da pregação que nós chamamos de missões. A Bíblia, ela é um livro missiológico, é um livro da missão de Deus nessa terra. E eu e você fomos convidados, chamados a participar da missão de Deus aqui. Olha que honra que nós temos de participar como coadjuvantes de uma missão onde o papel principal é Jesus, né? Ele tem o papel principal em tudo isso, e eu e você somos mais do que abençoados, mais do que bem-aventurados, mais do que felizes de sermos chamados como participante desta linda obra do Senhor, amém? E tendo dito isto,
foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente subiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Nós não devemos estar paralisados somente naquilo que nós estamos vendo de milagre, da morte e ressurreição do Senhor. A partir desse momento, nossos olhos eles precisam estar voltados para a volta de Jesus. Nós precisamos estar com os nossos olhos na volta dele e não mais enquanto como ele subiu. Ele subiu, ele foi lindo, foi maravilhoso tudo que ele fez, foi por causa de tudo isso, dessa ressurreição, de tudo isso que ele já havia feito, é que há a possibilidade desse retorno. Ok, amém, nós amamos isso. Mas hoje nosso trabalho maior é estar de olho na volta. E é por causa da volta dele que nós trabalhamos diariamente nessa missão de pregar o evangelho, de cumprir o ID, por amor a essas vidas que vão estar com ele neste momento de volta. Então nós precisamos estar todos os dias trabalhando e fazendo algo pensando na volta do Senhor, para que nós não sejamos pegas como as 10 virgens imprudentes, né? Para que nós estejamos prontos, mas para que também possamos levar o maior número de pessoas a serem alcançadas até que esse dia aconteça. Amém? E aí no próximo versículo, aqui a partir do versículo 12, nós vamos entrar aqui então nessa escolha de Matias. E eu quero ler com você e ressaltar aqui alguns pontos que o Senhor ministrou ao meu coração. Diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, depois disso que aconteceu, que Jesus foi levado. Eles voltam para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica ali perto da cidade, cerca de 1 quilômetro, ou cerca de um sábado, né, andado, caminhando durante um sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Eles estavam sempre tendo esses períodos de oração juntos, ou seja, eles continuaram, eles deram continuidade. Não é porque Jesus subiu, porque Jesus foi embora e que a gente vai parar de cumprir aquilo que ele nos ensinou, né? Nós precisamos aprender e colocar em prática sempre tudo aquilo que a Escritura nos ensinou, no caso deles que Jesus havia ensinado. Daqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, todo pecado tem recompensa. Todo pecado tem pagamento. Isso nós vamos estudar depois lá no livro de Romanos. Todo pecado, ele tem um salário. E o salário de Judas foi esse aqui, ó. Judas comprou um campo e ali ele caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio, suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Alcedama, isto é, campo de sangue. O salário do pecado é a morte espiritual, que alcança uma morte emocional, levando então a uma morte física. É trágico. Aquele que serve ao pecado tem um fim trágico, mas aquele que serve ao Senhor, que está debaixo da graça e não debaixo da lei, o que ele tem é santidade. Nós vamos chegar lá nesse estudo, guarda aí no seu coração. A partir do verso 20 diz assim: porque, prosseguiu Pedro, explicando então a partir de agora o que ele estava querendo dizer aqui, né? E aí ele faz então aqui dizendo assim: está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens
que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João, ou seja, desde o dia que começou o ministério, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles esteja conosco, como testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E o que eu gostaria de olhar aqui com vocês nesse texto foi o método que Pedro levantou para essa escolha deste 12º apóstolo que estaria no lugar de Judas. Primeira coisa, no verso 14, nós vemos eles em oração. No meio desta oração, não só ali dos apóstolos, mas de mais aí 120 pelo menos que estavam ali com eles, da mãe de Jesus, dos seus irmãos, eles estavam num período de oração. Então Pedro se levanta. A primeira coisa de quando nós estamos buscando um direcionamento, oração. Segunda coisa, palavra liberada com base bíblica. Pedro não levantou e disse: gente, eu tô achando aqui, o meu achômetro me disse, o vento como sopra para a direita, não. Ele vai numa verdade bíblica, ele cita Salmo 69, 25 e ele cita Salmo 109, 8, dizendo aqui nesses versículos assim, quando ele diz assim aqui no versículo 20: está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda diz que outro ocupe o seu lugar. Ele não está falando de si, ele está declarando o que a própria palavra, o que a própria verdade testificava. Então a primeira coisa, oração. A segunda, uma palavra liberada com base bíblica. Nós não devemos olhar para quem está trazendo a mensagem, mas para a própria mensagem, amém? Terceira coisa, ele disse, precisa ser alguém que tenha intimidade, que tenha conhecimento, que conheça a história, que está desde o início até agora. Alguém que nunca abandonou o barco, mesmo quando as coisas se apertaram. Alguém que estava com ele desde o primeiro, que conhece a história toda, que teve intimidade, que caminhou junto, que ouviu os mesmos ensinamentos que nós. Quem será que nós temos escolhidos para andar conosco nos nossos projetos? Qualquer um? Pedro não escolheu qualquer um. Pedro, ele orou, ele olhou para a palavra e ele buscou pessoas de intimidade, que realmente conheciam. E o quarto passo, são 6, tá? Estamos acabando. Quarto passo, baseado nessas prerrogativas, ou seja, nas 3 anteriores, eles escolheram 2 pessoas. Mas eles não falam, esse e acabou. Até porque tinham 2. Então, o que eles fizeram? Oraram novamente. Entregaram os planos ao Senhor. Senhor, nos nossos planos, de acordo com estes critérios, nós temos esses dois. Eles apresentaram ao Senhor. E aí vem o 6º passo. Tiraram a sorte. E aí eu fiquei encafifada com essa história do tirar a sorte. Até estava aqui conversando com meu esposo a respeito. E eu falei, como será que funcionava esse tirar a sorte? Aí eu fui pesquisar. Eles tinham um vasinho de argila. Era um costume já judaico. Onde eles escreviam em tabuinhas o nome, colocavam no vaso, chacoalhavam e sorteavam. E aí eu fiquei pensando, mas por que eles usavam esse método? E aí eu entendi. Ainda não havia vindo o Espírito Santo de Deus. Hoje, eu e você não precisamos mais contar com a sorte, porque nós temos aquele que testifica dentro de nós a escolha do próprio Deus. O Espírito Santo de Deus, a palavra vai nos ensinar que ele só fala aquilo que ele escuta o Pai falar. O Pai fala para o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito. Hoje, eu e você não precisamos mais de um vasinho de argila para sortear nada. Nós temos o próprio Espírito Santo. Se depois nós formos analisar o restante da história, nós não encontramos mais ninguém tirando a sorte, porque agora eles tinham o Espírito Santo de Deus. A partir do capítulo 2, acontece o Pentecostes.
E aí, estes homens experimentam algo de sobrenatural. Hoje, eu e você não precisamos mais contar com o sexto passo. O sexto passo está em ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está testificando no nosso interior. Mas os outros passos precisam ser seguidos. Nós precisamos orar, nós precisamos pensar na palavra de Deus, ruminar. Por isso que é tão importante estudar a palavra. Porque se Pedro não tivesse conhecimento da palavra, como seria? Nós precisamos entender que as nossas escolhas, quando elas estão debaixo de oração, baseadas na palavra de Deus, queridos, não tem como, o Espírito Santo vai testificar sim no nosso coração. O Espírito Santo de Deus trará paz ao nosso coração e as nossas escolhas serão feitas, não de qualquer maneira, mas nós traremos escolhas baseadas na palavra. Por isso que há tanto poder quando oramos a própria palavra de Deus. Você precisa conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor, porque é nela que nós vamos ter o Senhor revelado a nós e o Espírito Santo de Deus então testificando no nosso interior. Amém? Eu quero deixar uma oração nesta finalização aqui para você. Hoje não é em todas as palavras, mas hoje eu sinto no meu coração. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, desperta, Senhor, o desejo de estudar a Tua palavra no Teu povo, nas Tuas princesas, naquelas que chegaram até aqui, naquelas que estão estudando conosco, Senhor, desde o início do ano. Desperta ainda mais fome, sede da Tua palavra, de não ficar somente no raso, mas de se aprofundar em Te conhecer através das Tuas revelações bíblicas, em nome de Jesus. E que Teu Espírito Santo de Deus venha trazendo novas revelações à medida que elas vão estudando e que elas possam ir mergulhando e se aprofundando cada vez mais em Ti, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o capítulo 5 que eu tô de volta. Amanhã a pastora Adriana está aqui para falar com você sobre o Pentecostes e não perde não, porque o Senhor tem algo para o seu coração. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas, pega o link, joga nos grupos e abençoe a vida de tantas outras pessoas que estão aguardando por esse momento. Amém? Deus abençoe a sua vida.